Graças a Deus, graça e paz nos sejam multiplicadas. Estamos na nossa última noite, é um insight escatológico. Tivemos aí uma série, essa é a 7ª aula, não é? Dividindo tudo, essa é a 7ª aula. E vamos estar falando hoje sobre os sinais da volta de Jesus. Então esse é um assunto, como eu disse, que se quebra bastante biscoito ou vaca sagrada. Biscoito e vaca sagrada são doutrinas erradas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Se puder desligar aqui, eu agradeço. São doutrinas erradas que nós vamos aprendendo. Melhorou, né? Então, biscoitos e vacas sagradas são doutrinas erradas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e que muitas vezes numa aula como essa elas são removidas. A gente vai sempre buscando a verdade. Eu conversando com um aluno do curso avançado de escatologia, eu disse para ele, a gente anda com o conhecimento que a gente tem até um certo ponto. Depois o Senhor vai nos esclarecendo mais coisas e aquele entendimento ele vai sendo melhorado. Quem crê assim? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então nós vamos nos aperfeiçoando no estudo bíblico à medida que o conhecimento chega. Amém, irmãos? Então vamos lá. Passar aí o primeiro slide, mais da volta de Jesus. Pode passar o primeiro, Adriana, por favor. E aqui eu vou começar com uma pergunta. Pode passar o próximo. Uma pergunta aqui. Por que eu vou trabalhar com perguntas aqui? Essa é uma aula onde a gente vai pensar bastante. Quem quer pensar comigo aí? Amém. Amém. Pronto. Vou trabalhar com perguntas, porque é através das perguntas que as respostas podem chegar. Sócrates, um filósofo grego, ele inventou uma palavra chamada maêutica. Quem já ouviu falar na maêutica? A maêutica é dar a luz ao conhecimento. A mãe do Sócrates era parteira, então ela dava a luz a muitos filhos. Na verdade, estava ali fazendo parto daquelas mulheres e muitos filhos nasciam. Então Sócrates, olhando aquilo, ele percebeu que as perguntas dão a luz ao conhecimento. Então eu vou me mover muito com perguntas, porque é mediante as perguntas que as respostas vão chegar. Quem quer pensar comigo aí? Então vamos lá. Primeira pergunta, pode passar, Adriana. A guerra na Ásia é um sinal da volta de Jesus? Quem acha que é? Sim. Glória a Deus. Quem não acha nada? Pronto, essa é uma pergunta. Depois, a próxima, o coronavírus é um sinal da volta de Jesus? Quem acha que é? O coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Pronto, esse é um entendimento que a maioria das pessoas tem, que a guerra na Ásia e o coronavírus é um sinal da volta de Jesus. Quando eu me refiro aos sinais da volta de Jesus, nessa aula específica, eu estou me referindo aos sinais que estão listados em Mateus capítulo 24, onde Jesus vai falar sobre o princípio das dores. Ele fala de guerra, ele fala de rumores de guerra, ele fala de pestes, ele fala de perseguição, ele vai colocando ali vários sinais. Então, esses dois pontos que eu falei ali, está fazendo parte dos sinais de Mateus 24, quem acha aí? Pronto. Alguns corajosos disseram que sim. Bom, nós vamos aprender hoje, nos debruçar sobre essa questão. Vamos então para o próximo slide. Houveram outras pandemias no passado piores do que o Covid? Sim. A gente vai, mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta. Houveram pandemias no passado piores do que a do Covid-19? Vamos ver que sim. Veja, a peste negra, pode passar, matou 20 milhões de pessoas, de 1347 até 1351. Foi gente, né? 20 milhões de pessoas. Passa o próximo. A gripe espanhola, de 1917 a 1919, matou de 20 a 40 milhões de pessoas. Veja que matou foi gente, certo? Passa ao próximo. A Segunda Guerra Mundial matou 85 milhões de pessoas. Observando bem o primeiro quadro que eu coloquei, a peste negra, matando 20 milhões de pessoas. Quem aqui acha que os irmãos daquela época se perguntaram: será que já não estamos vivendo os sinais da volta de Jesus? Quem acha que eles se perguntaram? Vendo um montão de gente morrendo. Se perguntaram, né? O pessoal da gripe espanhola de 1917, que viu aquele monte de gente morrendo, de 20 a 40 milhões de pessoas, será que eles não se perguntaram: será que esses não são os sinais da volta de Jesus? Se perguntaram ou não?
É bem provável deles terem se perguntado. Agora, esse último aqui que eu coloquei, a Segunda Guerra Mundial, parecia um sinal claro da volta de Jesus, porque em Mateus 24, Jesus fala de guerra e ele fala sobre uma perseguição aos judeus. E aqui a quantidade de gente que morreu foi bem maior, 85 milhões de pessoas. E lá em Mateus 24 fala de guerras e rumores de guerra. Será que esses irmãos aqui, que viveram nessa época, não se perguntaram, será que esse não é um sinal da volta de Jesus? Como a gente se pergunta se a guerra na Rússia é, se o Covid é, será que não se perguntaram da mesma forma? E veja que nenhuma dessas ocasiões era sinal de nada. Quem concorda comigo aí? Não era sinal de nenhum, porque os anos se passaram e Jesus não voltou. Vamos ver aqui quantas pessoas o Covid matou. Covid-19, 4,4 milhões de pessoas. Diante das outras pandemias, a gente vê que foi um número menor. Cada morte importa. Eu tive parente que morreu durante a pandemia da Covid-19. Cada morte importa, mas veja que proporcionalmente a Covid matou muito menos do que os 3 slides que nós vimos atrás, do que a peste negra, do que a gripe espanhola e do que a Segunda Guerra. E por que o Covid é o sinal da volta de Jesus? Veja então, e nós precisamos entender alguns pontos importantes. 2 coisas. Ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou eu não estou sabendo em que tempo os sinais vão estar acontecendo. Na interpretação bíblica eu preciso ser muito responsável. Irmãos, estão entendendo isso? Eu preciso ter responsabilidade naquilo que eu estou pensando. E esgotar todas as possibilidades de ser verdadeiro, não ir atrás de fantasia. Veja, ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou eu não estou sabendo discernir em que tempo aqueles sinais estão acontecendo. Como eu sei que Deus não erra, tá certo? Quando ele der um sinal, todo mundo vai saber que é um sinal. Eu acho que o problema está com o interceptor. O problema está conosco, porque não sabemos em que tempo os sinais irão acontecer. Está acontecendo um fenômeno que eu chamo de interpretação de fora para dentro. Passa o próximo. E o que é a interpretação de fora para dentro? É quando nós olhamos os acontecimentos futuros, escatológicos, que vão se completar no futuro e ficamos à caça de todo acontecimento que acontece e queremos apontar o cumprimento dele na Bíblia, dizendo isso aqui já é o cumprimento das Escrituras. Nós temos esse defeito. Tudo que é futuro, tudo que é catástrofe que a gente olha, já é o cumprimento das profecias. Nós estamos então usando as informações externas para apontar o que está se cumprindo na Bíblia, quando na verdade a interpretação tem que ser de dentro para fora. A Bíblia é que determina como a interpretação deve ser. Os irmãos estão entendendo? Então não são o externo que vai determinar, mas é a Bíblia que determina o externo. Os irmãos estão entendendo essa parte que eu falei, como é importante? Temos que fazer uma interpretação de dentro para fora. Primeiro eu olho nas Escrituras e é ela que determina. Isso aí está acontecendo. A gente não vai desprezar os sinais, temos que estar antenados, ok? Os acontecimentos, a gente precisa estar antenado. Mas a gente não pode andar alarmado naquilo que a gente não tem muita certeza. Tranquilo? Então eu criei algumas frases que são... Uma frase aqui só que eu vou citar, que é uma vacina para nós. No tocante à interpretação das profecias, as outras fontes podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Então a gente tem que olhar primeiro para a Bíblia. A interpretação segura é a interpretação de dentro para fora. Primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Eu não posso me mover por causa das coisas que estão acontecendo externamente tão depressa como a gente se move. Eu preciso considerar primeiro a interpretação bíblica. Então agora, dito isso, a gente vai direto para a interpretação bíblica. Vamos fazer uma interpretação de dentro para fora. Dos textos você vai perceber quantos equívocos de interpretação a gente comete. Todo mundo comigo aí? Amém. Amém. Então vamos passar aí o próximo slide. Vamos direto para o texto de Mateus 24. Vamos fazer uma interpretação de dentro para fora. Só até aí. Passa mais um. Esse é o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras em Mateus 24. Antes de chegar em Mateus 24, tem Mateus 23. A maior revelação da noite foi essa, né? Mateus 23 a gente já lê direto, mas não vê o que aconteceu antes. Jesus está em um local específico, ele está em Jerusalém. E ele chora sobre a cidade. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas
e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos embaixo das asas, se vocês não quisessem. De agora em diante não mais me vereis, até que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Veja, Jesus então, agora sendo o Messias, ele fala que ele iria deixar Jerusalém e que ele iria voltar depois do arrependimento da cidade. Um ponto. Tranquilo? A observar. Em seguida é Mateus 24. Os primeiros versículos, eles estão na região do templo agora. Perto do templo. E aquele templo era suntuoso, grande, enorme, pedras enormes. E os discípulos dizem assim: vede, mestre, que grandes pedras, que grandes construções. Elogiando a construção. E Jesus, como que jogando um balde de água fria neles, diz assim: não vede tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja que Jesus agora, ele joga um balde de água fria. E ali os discípulos olham o que Jesus falou, observam o que ele disse e vai fazer 3 perguntas para Jesus. Porque provocou a curiosidade dos discípulos. Olhem bem para mim. Os discípulos eram judeus, conheciam bem o Antigo Testamento e as profecias que falavam do fim. Profecias que nós não estamos acostumados a nos debruçar para estudar sobre elas. Uma profecia das 70 semanas de Daniel, por exemplo, que fala de todo o período em que Israel iria padecer, fala do anticristo, fala da segunda vinda, fala da destruição de Jerusalém, inclusive. Então, aqueles discípulos ficaram com a antena ligada assim e perguntaram para Jesus 3 coisas. Quantas coisas? 3 perguntas eles vão fazer para Jesus. Primeira pergunta: quando acontecerão essas coisas? Segunda pergunta: que sinal haverá da sua vinda? Terceira pergunta: que sinal haverá da consumação dos séculos ou do fim do mundo? Quantas perguntas ele fez? Eles fizeram? 3. Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá da consumação dos séculos? É claro, eu não vou me debruçar aqui sobre as 3 perguntas para te responder. Isso eu faço no curso avançado de escatologia 2.0. Lá tem toda a interpretação dessa passagem. Eu fico horas em Mateus 24 destrinchando a passagem. Aqui eu vou responder a segunda pergunta. Vocês vão ficar alegres? Amém. A segunda pergunta é essa aqui, ó. Que sinal haverá da sua? É essa aqui. A gente vai se debruçar nessa aula em cima dessa perguntinha aqui. E vamos ver no que vai dar. Tá certo? É o que a gente está querendo saber. Que sinal haverá na sua vinda? E quando esses sinais vão estar acontecendo? É isso que a gente está procurando investigar nessa noite. E é bom, irmãos, que a gente saiba uma coisa. Toda a tradição, ela precisa se submeter aos versículos da Bíblia. Tá certo? Olha, se o cara quiser ensinar uma doutrina, não mostrar versículo, para mim é a mesma coisa que nada. É preciso que tenha respaldo bíblico. Quando ele não tem certeza, ele diz: isso aqui é uma teoria. Ele não pode afirmar com certeza se ele não tem os versículos. Tranquilo? Então vamos responder essa pergunta: que sinal haverá da sua vinda? É a segunda pergunta. Passa ao próximo. Então Jesus, em Mateus 24, nos apresenta alguns sinais que antecedem a sua vinda. Ok? Vamos ver que sinais são esses. Pode passar no próximo. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou quem? O Cristo. E enganarão a muitos. Primeiro sinal: falsos cristos. Guardou aí? Aí ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores. Segundo sinal: guerras. Depois: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Continua com guerras. Tranquilo? Aí ele fala: e haverá mais o quê? Fomes. Quarto sinal: fomes. Depois: pestes. Quinto sinal: pestes. E terremotos. Sexto sinal: terremoto. Aí ele vai falar: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui agora ele fala sobre perseguição a quem estiver aqui durante o período da tribulação. Nós sabemos então que a igreja sai antes desses sinais acontecer aqui. Amém. Glória a Deus. Eu vou comprovar para você já já. Beleza? Isso aqui são os convertidos da tribulação.
que vai haver conversão durante a tribulação, a gente viu isso nas aulas passadas. Então a gente vê aqui que foram apresentados alguns sinais. Esses primeiros sinais, os sinais da volta de Jesus, ele divide em duas partes. Em quantas partes? Duas partes. A primeira parte, essa que eu listei aqui para vocês, ele vai chamar de quê? Passa o próximo, princípio das dores. Princípio das dores. Lembra das dores de parto da mulher grávida de Apocalipse 12? Pronto, ele está falando sobre o princípio das dores. São as dores de parto, é o início da tribulação. Esses sinais aqui é o iniciozinho da tribulação. Tranquilo, gente? Passa ao próximo, Adriana, por favor. Primeiro sinal que antecede a volta de Jesus, falsos cristos. Segundo sinal, guerras. Terceiro, fome. Quarto, pestes ou pragas. Quinto, terremoto. E sexto, perseguição. E quantos sinais ele apresenta? 6 sinais que ele apresenta. Nós vimos aqui na nossa primeira aula que arrebatamento é diferente de segunda vinda. Quantos se lembram disso? O arrebatamento é antes da tribulação. O encontro com o Senhor é onde? Nos ares. E aí o que acontece? É visível ou é invisível? É invisível. Ninguém sabe quando vai acontecer, beleza? E a segunda vinda é como? A segunda vinda é depois da tribulação. Cristo pisa na terra e todo olho verá. É visível aos olhos de todos. Tranquilo? São eventos diferentes. O que eu estou tratando aqui é da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus, não é o arrebatamento. Porque arrebatamento não tem sinais, é em secreto. Olha só. Arrebatamento tem sinal? É não abrir e fechar de olhos, é em secreto. Segunda vida, todo olho verá. É diferente. Arrebatamento é em secreto. Se arrebatamento é em secreto, não tem sinais, por que procurar os sinais de Mateus 24 hoje? Repetir a pergunta de novo. Arrebatamento é em secreto? Não tem sinais. Veja, como que a gente vai procurar sinais para o arrebatamento? Os sinais são para quem ficar para a tribulação. Aleluia. Perceba que os sinais de Mateus 24, eles vão acontecer. Passa aí, Adriano. Esses sinais estão acontecendo agora? Não. Por quê? Arrebatamento não tem sinal. Quando esses sinais vão acontecer? É a pergunta. Passa ao próximo, Adriano, por favor. Pode passar. Quando esses sinais vão acontecer, esses sinais estão dentro da tribulação. Passa ao próximo, Adriana. Esses sinais são os próprios ou os primeiros eventos da tribulação. Esses sinais já é a tribulação. É por isso que a gente não vai ver esses sinais. Quem quer ver os sinais aí? Levanta a mão. Perceba, o arrebatamento é antes da tribulação e é sem sinais, é em secreto. Então não tem como a gente procurar sinais. Porque esses sinais aqui, eles estão ocorrendo, vão ocorrer dentro da tribulação, que Jesus chamou de princípio das dores. E o princípio das dores, estudamos aqui, é o início da tribulação. Ficou claro, gente? Esses sinais de Mateus 24 vão acontecer antes ou já é a tribulação? Antes da tribulação. Esses sinais estão acontecendo. Eles já são a tribulação. Esses sinais acontecem antes da tribulação no nosso tempo agora? Não acontecem. Porque a gente está aqui. Quando a gente sair, os sinais começam a acontecer. Esses sinais não são para a gente, é para quem ficar. Porque quem ficar aqui pode contar 7 anos que Cristo volta. É mais ou menos como se as coisas fossem piorando. Quem estiver aqui vai olhar o que foi dito nas Escrituras e vai saber se está perto ou longe de terminar. Esse sinal vamos dizer assim, é um alívio para quem ficar, porque vai mostrar que está mais perto de Cristo voltar ou não. A gente está debruçado sobre a primeira parte, que eu chamei de princípio das dores. Depois a gente vai se debruçar sobre a segunda parte. Uma pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Eu estou correndo? Tá o quê? Correndo muito no ensino ou quer que eu volte de novo? Não. Tá boa a velocidade? Pronto. Esses sinais, então, eles são a própria tribulação. Estão dentro da tribulação. É a própria tribulação em curso. Porque arrebatamento não tem sinais. Então a gente não deve procurar sinais para o arrebatamento, porque é em secreto. Esses sinais é para quem ficar para a tribulação. Eles vão ver esses sinais acontecendo um por um. Agora, eu falei que esses sinais estão dentro da tribulação, mas eu preciso te mostrar versículo.
Entende? Entende bem? Eu quero provar para você que esses sinais estão dentro da tribulação. Quem quer receber as provas aí? Tá certo. Então passa o próximo, Adriana. Eu quero te falar uma coisa. Pode passar? Existe um paralelismo entre Mateus 24 e Apocalipse 6. Mateus 24 e Apocalipse 6 são passagens que são espelho uma da outra. Quem sabia disso aí? Amém. Os sinais de Mateus 24 estão todos acontecendo em Apocalipse 6. E o que isso tem de mais? Nós vimos aqui que a tribulação no livro do Apocalipse começa em qual capítulo? Capítulo 6, ao 18. E vai do 6 ao 18. Lembra? A tribulação no Apocalipse vai do 6 ao 18. Se eu mostrar esses sinais em Apocalipse 6, todos eles, que é o início da tribulação, eu estou te mostrando, comprovando que os sinais de Mateus 24 estão dentro da tribulação. É mais do que narrativa. Os sinais vão acontecer na ordem, todos. Jesus foi inspirado ali, viu? E João também foi inspirado em ter colocado a ordem dos acontecimentos. Então, vamos dividir aqui o livro para quem caiu de paraquedas nessa aula. Vamos dividir aqui o livro. O livro do Apocalipse está dividido assim: capítulo 1, introdução do livro, 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 mostra a igreja do céu. Estudamos na aula passada, lembra? Foi. A igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. Capítulo do 6 ao 18 é a tribulação. 19, em segunda vinda. Capítulo 20, milênio. 21 e 22, o estado eterno. Tranquilo? Então, do 6 ao 18 é a tribulação. Eu vou te mostrar os sinais de Mateus 24 se cumprindo em Apocalipse 6, que é o início da tribulação. E os sinais que Jesus falou, ele chamou de princípio das dores, ou início da tribulação, melhor dizendo. Vamos para Apocalipse 6 e vamos ver. Primeiro sinal: falsos cristos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. e enganarão a muitos. Então, vai ser uma época onde vai surgir muitos falsos cristos. E muita gente vai olhar para o anticristo pela maneira dele de falar, que ele tem uma habilidade para falar. Ele é o chifre pequeno, ele é a boca que fala grandes coisas, de Daniel. Muita gente vai pensar que ele, o anticristo, é o Cristo. Quando Jesus desata o primeiro selo, e quem desata o primeiro selo é o próprio Cristo, o primeiro cavaleiro que sai é qual? É Jesus que libera a tribulação, viu? É aí mesmo. Apocalipse 6, do 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo que cor? Branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Passa aí o próximo, Adriana. Esse cavaleiro aqui quem é? É o anticristo. É o anticristo. Por que esse cavaleiro aqui não é Jesus? Porque Jesus é o cavaleiro do capítulo 19. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. A primeira coisa que a gente observa é que ele tem um arco. E o arco está sem flechas, mostrando que na primeira fase da tribulação ele vem com falsa paz, vai se mover através de acordos. Ele não vai dizer eu sou o anticristo. Não, ele não vai dizer assim. Ele vai vir através de acordos, se movendo através de uma falsa paz. Por isso que o arco dele não tem flecha, o arco vazio, seco. Tranquilo? Olha só como que ele não é Jesus. Ele não é Jesus? Era para permanecer. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vitorioso para vencer. Veja, ele está querendo vencer. Nosso Cristo já é vencedor. Amém. Amém? Nosso Cristo é aquele que venceu. Esse ainda está querendo vencer. Então, o primeiro sinal já bateu, não já bateu? 1-0. Os sinais de Mateus 24 se cumprindo em Apocalipse 6 dentro da tribulação, que Apocalipse 6 já é a tribulação. Vamos para o segundo sinal. Vou ganhar de goleada, viu? Segundo sinal, guerras. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de
guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Segundo sinal, guerras. Será que o segundo cavaleiro do Apocalipse vai trazer guerra? Será? Passa ao próximo. Esse é o cavalo vermelho. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, que cor? Vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. É claro que João não podia ver um cara com metralhadora, porque não existia nessa época nem canhão nem metralhadora na época de João. Então a espada era o símbolo da guerra. E ele viu um cavalo vermelho como sangue, e estava com uma grande espada, e foi dado a ele tirar a paz da terra. Você sabe que quando nós estamos em paz, é ausência de guerra. Tranquilo? Então esse cavaleiro aqui, ele traz a guerra. 2-0. 2-0. Segundo sinal, então, guerras. A gente vê o segundo cavaleiro trazendo em Apocalipse 6, mostrando que os sinais da volta de Jesus estão dentro ou fora da tribulação. Estão dentro ou fora da tribulação, os sinais? Dentro da tribulação. Passa ao próximo, por favor. Terceiro sinais é o quê? E haverá fomes. E haverá fome. Jesus falou. Vamos ver o terceiro cavaleiro. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olheis um cavalo, que cor? Preto. Já viu aquela frase, a coisa está preta? Pronto, deve ter sido daqui que tiraram. O cavalo é preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um denário ou dinheiro, 3 medidas de cevada por um denário ou dinheiro, e não danifiques o azeite ou o vinho. Observe bem que ele está falando aqui de carestia na terra, ausência de alimento. A gente teve aí o Covid-19, depois uma guerra na Rússia. Olha o preço do combustível, para onde que foi. As coisas no mercado disparou ou não disparou? Por causa, simplesmente, desculpa pelo simplesmente, uma pandemia e mais uma guerra. Você imagina aqui todos esses sinais acontecendo. E eu quero dizer aos irmãos que os sinais não vêm e vão embora não, viu? Os sinais vão vindo e vai ficando e se somando aos outros, piorando a situação. É um quadro que se complica cada vez mais. Veja, o primeiro é o anticristo, depois a gente vai ver o que trouxe guerra, e agora o que trouxe fome. Ele vem e fica, permanece aquele quadro instalado. E isso não é a nível de um lugar só não, é no mundo todo. Nós sentimos o efeito da globalização de uma guerra, como que rapidinho afetou o preço no mundo. Aqui vai ser isso, carestia de alimento, fome acontecendo. 3-0? 3-0. Vamos para o quarto. Pestes, diga pestes. Volta aqui, Helena. Volta aí, isso. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra, e haverá o quê? Fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Vamos ver se o quarto cavaleiro traz peste. O famoso cavalo amarelo. Passa aí. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E eis um cavalo, que cor? Passa aí, Adriano. Amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. Aí ele fala com a espada, ou seja, vai trazer mais guerra, com a fome. Vai trazer mais fome, ainda vai agravar ainda mais, e vai trazer mais o que agora? A peste, doenças, né? E aí ele fala, e também com as feras da terra. Então o quarto sinal, dentro da tribulação. Versículos, ó. Não é falácia, nem conto da carochinha. São versículos bíblicos comprovando que os sinais que Jesus falou em Mateus 24, eles estão acontecendo, todos eles em ordem, dentro da própria tribulação. Lembra da profecia do cavalo amarelo aí? Quem lembra aí? Quem recebeu? Não. Durante a pandemia? Só eu que recebi? Receber não, mas eu lembro. Não, eu digo, quem recebeu aí a mensagem, o irmão falando: ei, irmão, vai passar o cavalo amarelo, viu? Não saiam de casa, quem estiver na rua vai morrer. Quem recebeu? O cavalo amarelo ia passar
e quem estivesse na rua ia morrer. Veja, observe bem. Você está julgando o profeta? Estou julgando a profecia. E como que a gente julga a profecia? Pelo que está escrito. A Bíblia fala que a gente deve julgar as profecias? Fala ou não fala? Então, o profeta me trouxe a mensagem, eu julgo pelo quê? Pela Bíblia. Veja, os sinais estão dentro da tribulação. Eu não podia esperar o cavalo amarelo, até porque o cavalo amarelo ia passar na frente do branco, do vermelho e do preto. É uma ordem, irmãos. Quando o irmão me trouxe, o que o senhor acha? Eu falei, eu estou tranquilo, varão. O que eu mais recebi foi esse tipo de coisa durante a pandemia. Muita pergunta, de madrugada os irmãos mandando as perguntas. Pastor, o que é isso aí? Falava, isso aí não é nada não, irmão. Fique tranquilo, os sinais da tribulação, os sinais de Mateus 24 estão dentro da tribulação. A gente sai antes dos sinais acontecer. Fique em paz. Veja como o seguro traz, o estudo bem dado, ele traz segurança para você. Esses sinais não são para nós, é para quem ficar para a tribulação, viu? Que estão dentro da tribulação. A gente sai antes. Traz ou não traz segurança agora? Respira aliviado aí, ó. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia passar. Passa o próximo aí. Agora, quinto sinal, perseguição e morte. Será que tem isso? Até isso? Tem. Vamos lá, vamos ver? E sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu. Vai haver salvação durante a tribulação, e os convertidos da tribulação vão continuar pregando. Eles não vão parar de pregar, né? Agora, depois que eles pregarem, vão ser retaliados, vai haver retaliação. E o livro do Apocalipse me mostra isso, exatamente como está acontecendo ali, o ódio por eles. Ó, pode passar, Adriano. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Veja, que testemunho que eles sustentavam? Pregavam no nome de Jesus. Aí ele diz, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente, eles foram. Então o quinto sinal é perseguição e morte. A gente vê isso também em Apocalipse 6, do 9 ao 11. 5-0 para ganhar de goleada, fazer um 6, né? O sexto gol. Terremoto aqui também. Sim, passa aí, Adriano. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, mais o quê? Terremotos em vários lugares. Apocalipse 6 também vai mostrar terremoto. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande terremoto. Os 6 sinais que Jesus falou estão todos acontecendo em Apocalipse 6, me mostrando que os sinais estão dentro da tribulação. E aqui ele vai falar sobre várias coisas que é importante pontuar. Ele diz, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como? Dentro da tribulação. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento, por um vento forte. O céu se retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus. Olha só o tamanho do terremoto, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Aí ele diz, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam aonde? Nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira de quem? Do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Observe aqui, irmãos, que depois de todos aqueles acontecimentos, se somando um a um, fome, peste, a carestia de alimentos, as guerras, perseguição, agora acontece um terremoto, de maneira que não vai ter classe social. Veja,
diante de uma catástrofe, ninguém quer saber se o cara é rico ou se é pobre. Todo mundo se junta para se ajudar. Ninguém vai se importar muito com isso. Eles vão tudo para as cavernas, nas rochas. Vão fugir. E ele sabe de onde está vindo. É isso que eu queria pontuar aqui. Veja, quem estiver vivendo aqui vai saber que isso está partindo do trono de Deus. Porque ele diz: escondei-nos no rosto daquele que está sentado sobre o trono. E da ira de quem? Do cordeiro. Veja que a palavra ira aqui não é que ele está irado. A palavra ira ali é org, que significa punição imposta pelos magistrados. Uma palavra grega chamada org. Está escrito org no original, que significa punição imposta por juízes. É o julgamento de Deus sobre as nações, porque chegou o grande dia de julgar. Então tudo que está acontecendo na terra, toda injustiça tem um tempo determinado. Vai chegar o fim de tudo isso. Quem crê nisso aí? Eu também. E começa o julgamento com a tribulação. Vai eliminar muita gente, viu? Vai ser um período de impiedade muito grande. Eu vou dizer mais ainda aqui uma coisa: as pessoas têm que merecer isso aqui. Por isso, não há muita esperança para o mundo. Tá certo? Porque as pessoas têm que merecer isso aqui. Porque quando houve a destruição no dilúvio, o mundo estava uma pecaminosidade só. Estava ou não estava? Pronto, e por isso mereceu ser destruído. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, eles mereciam? Da mesma forma o mundo caminha para isso aqui. E vai haver o juízo divino para que haja o que? A transição das eras. A gente estudou aqui sobre a passagem das eras. Foi uma aula longa, não é? A tribulação que está acontecendo aqui é a transição das eras, para que uma nova era venha surgir. Amém, irmãos? Amém. Pronto, eu consegui provar para você que os sinais da volta de Jesus estão dentro da tribulação? Quem tem dúvida aí? Ninguém tem mais dúvida, né? Então não adianta procurar sinais, porque o arrebatamento não tem sinais. Passa ao próximo, por favor, Adriana. E vamos falar sobre os últimos dias.